Bem-vindo mais uma vez ao canal que a gente representa Brasil. Meus amados, meus amigos, vamos aí uma matéria aí. Será que vão prender Bolsonaro? Será que vão prender? Será que eles têm coragem de prender? Será que eles vão fazer uma graça? Curta, comenta, compartilha, se inscreva nesse canal, deixa seu like. Nos ajude a crescer nesse canal. Estão prendendo todo mundo de qualquer maneira. Mas será que vão ter coragem para prender o Bolsonaro? Antes de mais nada, vamos aqui a matéria com o Deltan Dallagnol. Depois da soltura de Silvinei Vasquez e Felipe Martins, será que o STF ainda quer prender Bolsonaro? Ou será que o Alexandre de Moraes está retrocedendo e está mandando mensagens e recados de que está arrefecendo? Fica comigo até o fim que eu vou te explicar isso com algumas reviravoltas até o final do nosso vídeo. E não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para continuar recebendo nossas análises, a fim de entender melhor o que está acontecendo no mundo de Brasília e no STF. Hoje saiu uma matéria da jornalista Bela Megali no jornal O Globo com a seguinte manchete, acompanha aí comigo: como o STF vê as chances de prisão de Bolsonaro depois de Moraes soltar os seus aliados. A matéria ela começa assim, ó, confere aqui comigo. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de determinar na semana passada a soltura de 2 aliados de Jair Bolsonaro, não foi vista entre ministros da corte como um gesto de abrandamento em direção ao ex-presidente, inclusive em relação a uma possível prisão. Ou seja, o STF mais uma vez mandou recado para deixar claro para todo mundo que sim, vai prender Bolsonaro, que não está retrocedendo lá no STF, não tem ninguém voltando atrás. E não é só isso. Os ministros aproveitaram para dizer que as decisões do Alexandre de Moraes de soltar os aliados próximos do Bolsonaro na semana passada, como Silvinei Vasquez ou Felipe Martins, não significariam que Moraes vai colocar o pé no freio. E aí, o que é verdade e o que é mentira nessa notícia? Será que dá para acreditar nesse recado dos ministros do Supremo? Vamos cortar o rabo do gato de cara. Essa nota da jornalista tem toda a cara de ter sido plantada ou pelo próprio ministro Moraes ou por aliados dele, para que o ministro possa manter as aparências de que ele ainda está no controle, de que ele ainda está dando as cartas em relação às investigações contra o Bolsonaro no Supremo, para manter as aparências de força e de poder e não mostrar fraqueza, para dizer que ele não comete erros, sendo que, na verdade, é justamente isso que aconteceu agora. O Moraes, ele soltou o Silvinei Vasquez e o Felipe Martins porque estava cristalino, transparente para todo mundo que as prisões eram absolutamente ilegais e sem fundamento. O que fez, inclusive, a Folha de São Paulo publicar um artigo de opinião pedindo a soltura de Felipe Martins uma semana antes da decisão do Moraes. Vamos seguir com o que a jornalista disse aqui, ó. Segue comigo. A avaliação de magistrados ouvidos pela coluna é de que a revogação das prisões do ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, e do ex-assessor da presidência, Felipe Martins, se deve ao fato de que as detenções que ocorriam em caráter preventivo não terem mais necessidade ou fundamento. Vejam como esse trecho aí prova a minha análise. Os ministros ouvidos pela jornalista não dizem que as decisões de prender eram ilegais, eram abusivas, eram cheias de erros e, no caso de Felipe Martins, baseada em uma alegação falsa de uma viagem para o exterior. Não, eles querem dar a entender que Moraes só soltou agora porque não tinha mais necessidade de prender. Ninguém fala nada sobre as ilegalidades das prisões. Não fazem uma crítica, nada, quando praticamente todos os fundamentos das prisões eram falsos ou equivocados, fora o fato de que as prisões tinham demorado mais de 1 ano, no caso de Silvinei Vasquez, e meio ano no caso de Felipe Martins, sem que existisse nenhuma acusação criminal, o que por si só é abusivo. Aqui também é mais uma tentativa de manter as aparências e disfarçar os abusos do Moraes. Dá uma olhadinha aqui no que segue a jornalista dizendo. Para os ministros, o ato de Moraes não deve ser interpretado como um gesto a Bolsonaro. A leitura entre os magistrados é que a situação do capitão reformado segue a mesma desde que passou a responder por processos criminais do STF. Ou seja, há chance consistente de o ex-presidente ir para trás das grades, mas isso só ocorreria após ter uma condenação contra esse julgado, após todos os recursos
serem esgotados. Ou seja, aqui é o ministro Alexandre de Moraes querendo mostrar força, querendo deixar claro que Bolsonaro vai sim ser preso e que nada mudou em relação à situação dele. Mas será mesmo que nada mudou? Nenhuma dessas pessoas do entorno do Bolsonaro foram denunciadas até hoje pela PGR. Nem Mauro Cid, nem Silvinei Vasquez, nem Felipe Martins, nem Anderson Torres, nem a cúpula do Exército, nem ninguém. Por que é que agora não foram denunciados? Por que até agora, até esse momento, ninguém foi denunciado? Tudo indica que não foram porque a Procuradoria-Geral da República não conseguiu até agora encontrar provas suficientes dos crimes. Se essas provas existissem, fossem robustas, fortes, indiscutíveis, é claro que a Procuradoria-Geral da República já teria, sem dúvidas, denunciado todas essas pessoas. Todos esses que foram presos ficaram presos sem denúncia, sem acusação criminal, depois do prazo legal de 35 dias, em até 6 meses, 1 ano, o que mostra que não existia sequer prova dos crimes. Porque os requisitos da prisão e da denúncia são os mesmos no que toca à prova da materialidade dos crimes e indícios de autoria do crime. Esses 2 requisitos são suficientes para acusação criminal e esses precisam de mais um para prisão. Mas se teve prisão, tem que ter esses requisitos da denúncia. 5 coisas que você precisa saber sobre vender para o governo. Primeiro, você pode vender todo tipo de produto e prestar. Tudo mesmo, indica que a Procuradoria-Geral da República não tem prova suficiente para denunciar. Então, como é que os ministros do Supremo já falam em condenação? Como é que eles estão certos de que ele vai ser provavelmente condenado? É porque eles já se decidiram pela condenação. As provas, meus amigos, a essas alturas, são um mero detalhe. Não se trata de julgar ou não Bolsonaro pelos fatos que se relacionam a ele. Todo mundo tem que estar sujeito ao julgamento. A questão é por quem ele vai ser julgado. Por um tribunal incompetente, pessoas que não têm foro privilegiado, que mudaram a jurisprudência só para poder enquadrar o Bolsonaro agora, e por um tribunal que já pré-condenou ele. É por isso que lá no Supremo, eles estão falando e falando, mostrando força. Eles já estão adiantando que vai acontecer uma condenação para a imprensa sem nenhum pudor, sem nenhum constrangimento, como se fosse só uma questão de tempo. Em relação a isso, a jornalista termina a coluna dela dando um prazo em relação ao indiciamento de Bolsonaro pela Polícia Federal no caso de golpe de Estado. Acompanhe aí comigo. O procedimento considerado mais perigoso para Jair Bolsonaro é aquele que apura a tentativa de golpe de Estado. A Polícia Federal deve apresentar o relatório final com o indiciamento do ex-presidente no mês que vem, em setembro. O capitão reformado já foi indiciado nas investigações do cartão de vacina e das joias da Arábia Saudita. Os últimos acontecimentos da Polícia Federal não poderiam por si só indicar que vai acontecer o indiciamento. Aqui a jornalista ela recebeu alguma informação privilegiada lá dentro, apontando que vai acontecer. E os últimos indiciamentos da Polícia Federal contra o Bolsonaro foram extremamente falhos, para dizer o mínimo. Agora, Alexandre de Moraes soltou 2 aliados importantes do Bolsonaro, Silvinei e Felipe, sem conseguir a delação premiada de nenhum dos 2, que era o que muita gente entendia que ele realmente queria com essas prisões, porque eram prisões sem fundamento, ilegais e abusivas. Será que esse novo indiciamento, que estaria por vir por golpe de Estado, vai conseguir trazer provas que Moraes e o STF querem tão desesperadamente? Eu tenho a minha opinião. Se houvesse alguma prova, essa prova já seria pública, já teriam usado contra ele na imprensa. Mas eu quero ouvir a sua opinião aí nos comentários, o que você acha? E se você achou importante essa análise, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse link no... É isso aí, meu irmão. Curta, comenta, compartilha, vai lá no canal do Deltan Dallagnol, comenta, compartilha lá. O STF virou um puxadinho do PT. Brasil tá de cabeça para baixo, tá uma pouca vergonha. Eu nunca vi um Supremo, uma corte que vai já dizer que já vai processar, que vai prender, sem ao menos ter julgado. O que você acha? Como o ex-procurador Deltan Dallagnol está dizendo aí. Fui!